Evangelho de Lucas, capítulo 10, e o versículo de número 17, queridos. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo, e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas ou aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque desta forma te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Posso ouvir um amém? Glória ao nome do Senhor. Queridos, leitura por demais conhecida da Igreja do Senhor Jesus, onde o amado médico Lucas, registrando as caminhadas do Mestre, o Cristo, pelas empoeiradas vielas da Palestina. Jesus, por onde andou, por onde caminhou, aonde esteve, o que realizou, sempre nos ensinou lições maravilhosas. Como nos antecedeu aqui o nosso pastor, todas as vezes que nos debruçamos sobre este livro sagrado, principalmente nas páginas do Novo Testamento, e voltamos os nossos olhos ao relato dos grandes evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, vemos em cada passada do Cristo, o Messias enviado por Deus, lições maravilhosas que vêm a contemplar a nossa vida cristã. Quando eu olho para esse relato exclusivo de Lucas, pois nenhum outro evangelista vai relatar o envio, a comissão desses 70 homens, para que quase que de forma exclusiva aos gentios, a toda aquela população que habitava a região de Samaria, visto que Jesus, ele vai incumbir o seu colégio apostólico, os 12, para que juntamente com ele desse uma atenção especial às ovelhas da casa de Israel. Mas o Senhor Jesus, e isso me chama a atenção e carrega a minha alma de alegria, que uma das características que você encontra no recrutamento destes homens para realizar a nobre missão da expansão, proclamação do reino, é que Jesus escolhe pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Isto alegra a minha alma, porque Deus é especialista, meu querido irmão, de chamar pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Quem sabe nesta noite, eu aqui de antemão lhe digo, você
chegou aqui, quem sabe se sentindo um pouco triste, quem sabe se sentindo um pouco incapaz, eu tenho uma notícia boa: Jesus quer lhe recrutar para uma obra extraordinária nesta cidade. Você foi escolhido, foi chamado, foi separado, foi comissionado por Deus. Ele mesmo disse: eu vos escolhi para que vocês vão e deem frutos, e o vosso fruto permaneça. Quantos pode louvar o nome do Senhor Jesus? E Jesus escolhe estes homens, comissiona eles. Nós não vamos entrar nos detalhes, mas se você observar desde o versículo de número 1 do capítulo 10 de Lucas, você vai ver que Jesus prepara eles. Jesus dá instruções minuciosas para que eles tivessem uma missão exitosa e voltassem com um resultado positivo. E o fato é, meus amados, que estes homens vão, e quando retornam, meu querido pastor Sérgio, estes homens voltam com alegria, porque é desta maneira: quem está sob a ordem, a égide de Jesus, sempre voltará trazendo um resultado positivo. Claro, você vai encontrar percursos na estrada que serão difíceis. Lembra-se da ordem de Jesus aos seus discípulos: tomem o barco, atravesse o mar. E desta forma foi, mas no meio do mar eles encontraram uma tempestade. Só que quem está sob a ordem de Jesus, pode ser 3, 4, 5 horas da manhã, o mestre anda por cima das águas, vem acalmar a tempestade e você segue do outro lado. E quando você chega lá, vai existir algum gadareno que precisa ouvir uma palavra da tua boca, e Deus vai mudar a trajetória de uma família através daquilo que o Senhor colocar na tua vida. E quando eles retornam, meus queridos, no versículo 17, a Bíblia diz que eles voltam com alegria. E o relato que chama a atenção, que eles dizem: Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. E eu fiquei imaginando, querida igreja, estes homens vivenciando aquelas novidades da expansão do reino. Pois quando chegavam em uma determinada casa, em uma determinada região, aonde estava sendo afligida por demônios, por legiões de demônios que estavam escravizando esta casa, eles estendiam a mão no poderoso nome de Jesus, e naquela casa retornava a alegria. E é deste poder, meus amados irmãos, que eu vos falo aqui esta noite. É desta graça, é desta unção, é deste fogo pentecostal que o Senhor incendiou o nosso coração, que nós precisamos ter. Pois alguém precisa ouvir a tua voz. Alguém precisa ouvir uma palavra, ou o vizinho, ou alguém que mora na rua da sua casa, ou alguém que trabalha com você na sua empresa. O fato é que estes discípulos me ensinam algo tremendo e maravilhoso. Quando eles voltam a Jesus e começam a dar o relatório da missão, eles dizem: Senhor, quando a gente abria a boca, os demônios se nos sujeitavam. Urabacalamandarai, aleluia. Quando Jesus ouve este relato, queridos, dos discípulos, enche o coração, um coração de alegria, e Jesus diz para eles: olha, eu via Satanás caindo. Olha que coisa interessante. Quando nós, a igreja do Senhor, vai, evangeliza, discipula, corre, avança, Satanás começa a cair de diante da igreja. Pois diante do relato de que os demônios se sujeitavam àqueles homens comuns, Jesus
com certeza, sendo 100% Deus, ele disse: olha, eu via Satanás como raio cair do céu. Deixa eu lhes dizer algo do céu aqui, amada igreja de Joinville. Diante de uma igreja cheia do Espírito Santo, não existe nada, não existe sistema mundano, não existe sistema de governo que resista à autoridade de uma igreja que está sobre a palavra de Jesus. Muitos estão preocupados com as perspectivas do ano de 2023 que se aproxima. Pois eu tenho uma notícia boa do céu. Desde o Calvário Satanás está caindo. Desde a cruz do Calvário Satanás está perdendo. E a vitória é do povo de Deus. Aleluia. Quando Jesus dá aquele relato da queda vertiginosa de Satanás diante do poderio do avançar da igreja, Jesus olha para aqueles homens e disse: eis que eu vos dou poder. Você acredita nesta palavra? Receba no nome de Jesus. Eis que eu vos dou poder. Ele não condiciona a doação deste poder. Ora, talvez eu possa dar este poder, talvez eu consiga liberar este poder. Não, Jesus conjuga esse verbo no presente. E ele olha para aqueles homens que, quem sabe, com suas dificuldades e defeitos como eu, mas Jesus disse: você é o escolhido, você é o chamado, e eu lhe dou poder, e eu lhe dou autoridade, e eu lhe dou graça, e eu lhe dou unção. Aleluia, eu vos dou poder. Poder para quê, pastor? Poder para pisar. Quem pisa significa que está de pé. Quem pisa está marchando. Aleluia. E quando eu olho para isso, eu me lembro do povo de Israel diante do desafio do Mar Vermelho. Aí Moisés vai questionar o Senhor. O Senhor olha para Moisés e diz: Moisés, chega de conversa fiada, camarada. Diga para o povo que é para marchar, diga para o povo que é para andar. Deus nos deu poder para a gente pisar serpentes e escorpiões, e a igreja do Senhor Jesus tem esse poder. Desta forma, o Senhor Jesus disse: toda a força do inimigo, e ela não vos fará dano algum. Aleluia. Quem está sob a ordem de Jesus, quem está vivendo sobre a ordenança do Mestre, ele sempre encontrará êxito na sua missão. Mas no versículo 20, Jesus olha para a satisfação daqueles homens que voltaram alegres, que voltaram contentes com o resultado positivo da sua missão. E Jesus olha para eles e diz: não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, mas alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Isso aqui é tremendo, irmãos, porque a missão foi exitosa, a missão teve resultado positivo, eles voltaram com um saldo positivo na missão. Mas Jesus estava dizendo: o que deve alegrar, o fato de vocês estarem indo cumprir a missão, não é as causas e as consequências, mas é a essência da missão. Qual é a essência da missão? Nome escrito no céu. Nada, nem um realizar, nem um efetuar da minha parte, por mais grande, por mais vultuoso que seja, se compara com a essência da missão. E a essência da missão é o nome escrito no livro da vida. Jesus estava dizendo a eles: olha, a alegria que deve tomar conta do coração de vocês é a certeza do nome escrito nos céus. E aí Jesus, como ele falava e mostrava no exemplo, na prática, a Bíblia diz que na
Naquela mesma hora, Jesus se alegrou no Espírito Santo. Aleluia! Esta alegria de Jesus não foi uma alegria contida, não foi uma alegria do momento, não foi uma alegria da passagem, mas havia uma fonte, e a fonte de alegria de Jesus era a ação do Espírito Santo. Aquele modelo de Jesus aos discípulos estava nos ensinando que a alegria verdadeira que move o crente, que é o combustível do crente, é o Espírito Santo. E ele disse: eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o outro. Ele é uma pessoa assim, mas a gente é da mesma substância, e eu enviarei eles a vocês, e vocês serão alegres, vocês serão contentes, vocês executarão a missão, porque ele estará convosco todos os dias. Naquela mesma hora, Jesus se alegrou no Espírito Santo. Quem sabe eu estou falando com alguém que está triste aqui essa noite. Quem sabe eu estou falando com alguém aqui com o coração amargurado. Eu tenho uma notícia boa do céu para você. O Espírito Santo, ele está no culto esta noite. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui esta noite, a graça de Deus. O Espírito Santo quer derramar alegria ao teu coração. Pastor, eu deixei a missão. Pastor, eu virei as costas para a missão. O RH do céu está aberto e Jesus quer te chamar de novo. Vem, eu tenho alegria para você, eu tenho trabalho para você. Há trabalho pronto, há uma missão te esperando. Aleluia. A alegria do Espírito Santo é uma alegria que contagia, pois Jesus olha para aqueles homens e se alegra. Sabe por que Jesus se alegrou? Porque viu pessoas comuns trazendo notícias de libertação, de cura, de milagre. Ei, quando você chegar no culto, o Espírito Santo quer se alegrar com você. Você vai chegar aqui, dobrar os teus joelhos, você vai voltar a orar, você vai voltar a consagrar, você vai ler a Bíblia, você vai ser um crente frutífero, e a alegria do Espírito Santo irá contagiar a tua vida, e o nome do Senhor há de ser glorificado. E a alegria do Espírito de Jesus, através do Espírito Santo, tinha uma razão. Ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. A alegria é de um Deus soberano. A alegria é de um Deus que pode todas as coisas. A alegria é de um Deus que está assentado sobre um trono de glória. E a base do seu trono, diz o salmista, que é a justiça. A alegria do crente, meus amados irmãos, ela não é apenas a causa de um momento. Ela é uma alegria que tem origem no trono. Aleluia. Quando a gente aprende que a gente está com os pés na terra, mas a nossa cabeça, o nosso intelecto está no trono, independente do que aconteça, porque Jesus vivia sobre a sombra do Calvário. Ele sabia que o fim da sua missão terrena seria os pregos, a coroa de espinho. Mas Jesus não estava com uma alegria circunscrita às ocasiões exteriores. Ele sabia que a sua alegria vinha do trono. A sua alegria vinha do trono. E quem tem a alegria que vem do trono, pode se levantar os demônios, pode se levantar a enfermidade. Nada tira a alegria deste crente. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultastes, e isso foi do agrado do Pai, esconder as coisas dos sábios, dos entendidos, dos inteligentes. E o grande apóstolo Paulo diz que o Senhor
Jesus escolhe as coisas vis, as coisas fracas, as que não são. Por isso Jesus, ele ora e dá graças ao Pai, dizendo: Pai, Tu és Senhor do céu e da terra, Tu és o soberano do universo, mas por bondade sua, misericórdia sua, benignidade sua, Tu escondestes estas coisas dos sábios e entendidos segundo o mundo, e Tu revelaste aos Teus pequeninos. Deixa eu lhe dizer algo do céu aqui esta noite. Se você acredita ainda nestas coisas, você, pequenino de Deus, tem acesso à dispensa dos segredos do Todo-Poderoso do universo. Nada, meu amado irmão, pode apagar isso do crente. Ele pode ser até indouto, quem sabe até analfabeto, e morar, quem sabe, na casa mais humilde da sua rua, mas quando ele dobra o seu joelho, os céus se abrem e ele vê os céus se abrindo, anjos que sobem, que descem, e o nome do Senhor é glorificado. Sabe por quê, querido? Para ver o céu aberto. Às vezes, como Jacó, dou uma pinceladinha em Jacó e já começo a caminhar para a conclusão. Lembra de Jacó? Deixou o pai, deixou a mãe, muito querido da mamãe Rebeca. E lá no meio do deserto, um lugar inóspito, as feras, perigoso. Ele não tinha nem o fofinho travesseiro da sua casa e o aconchego de mamãe Rebeca, que lhe queria muito bem. Mas o pequenino Jacó, na rocha de Betel, tem um encontro que muda a sua vida. Deus vai encontrar com você no lugar que você menos espera. Quando os recursos se acabarem, eu estou sentindo Deus nessa palavra, é Deus nessa palavra. Quando os recursos se acabarem, e os sábios e entendidos desse mundo não tiverem uma solução para você, bem-vindo a Betel, o lugar improvável da revelação do Todo-Poderoso. E naquela manhã Jacó se acordou espantado com o poderio daquela visão, e ele procurou dentro da sua pequena bagagem, e ele disse: tem um pouquinho de óleo aqui, eu vou ungir esta pedra, e este lugar a partir de hoje é Betel, é casa de Deus, pois eu não sabia que Deus estava aqui, aqui eu me encontrei com Ele. Tu escondestes estas coisas dos sábios e inteligentes, e revelastes aos pequeninos. E aí Jesus conclui esta frase dizendo: sim, ó Pai, porque isto te aprouve, isto foi da sua vontade, isto foi da livre e espontânea vontade da sua soberania, que lhe é inquestionável. Sim, meu querido irmão, a sua escolha, como disse o apóstolo Paulo ao escrever aos irmãos de Efésios, os Efésios, ele diz assim: bendito o Deus e Pai, que vos chamou e abençoou, vos escolheu e abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Foi do agrado do Pai, foi do beneplácito do Pai a nossa escolha. No versículo de número 23, meus amados irmãos, Jesus volta para os seus discípulos e diz, em particular, aleluia, bem-aventurado os olhos que estão vendo o que vocês estão enxergando. Bem-aventurado aqueles que veem o que vocês estão vendo. E aí Jesus termina dizendo: pois os olhos do que digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que o ouvis e não o ouviram. Aleluia. Jesus olha para aqueles homens, aleluia, chama eles em particular
Porque não existe coisa mais linda na vida do homem e da mulher de Deus, é quando ele tem o seu particular com o Senhor. Na madrugada, na calada da noite, o seu particular. É no particular que Deus revela as delícias do céu à sua igreja. É na intimidade que você aprende a conhecer esse Deus e caminhar ao lado dele. Aleluia! Eu me lembro, meus amados irmãos, no ano de 2021, em abril, quando eu contraí o vírus da Covid. Tive 25% do meu pulmão atingido. E eu me lembro, pastor Sérgio, que numa noite de culto, eu isolado em casa, e não existe coisa mais triste para o pastor quando chega a hora do culto e ele não pode estar na igreja. E quando chegou o horário do culto, eu me lembro que me sentei à mesa para comer alguma coisa, e eu me lembro que o ar começou a encurtar. Aleluia. E a minha esposa me olhou, comecei a corar, e ela disse: o que está acontecendo, Gésia? Eu disse: eu não estou conseguindo mais respirar, está encurtando o fôlego. Eu me lembro que eu corri para a sala, coloquei o inalador com o remédio ali para ver se conseguia abrir um pouquinho para me sugar ainda um pouco de oxigênio. O Senhor Jesus tomou a minha esposa e a minha filha na sala da minha casa. E ela colocou a mão sobre a minha cabeça. E em línguas estranhas e lágrimas, ela começou a repreender o poder daquele vírus. E naquele momento eu senti a visitação do Cristo na sala da minha casa. São nestes momentos que nós aprendemos a ter intimidade com Deus. São nestes momentos que você começa a conhecer o Deus que você serve. É por isso que Jesus olha para aqueles discípulos, quem sabe com os seus olhos curiosos para ouvir mais da boca do Mestre, ele diz: olha, o que vocês estão vendo e ouvindo, reis, profetas, Moisés, Davi, Josué, e os reis e todos os poderosos profetas da antiga aliança que profetizaram acerca de mim, quiseram ouvir, mas vocês estão vendo isso na realidade. Ei, para me concluir esta mensagem, alegre o teu coração, pequenino de Deus, na cidade de Joinville, você está vendo coisas que os olhos dos santos do Antigo Testamento não viram, mas o véu se rasgou e nós temos acesso ao trono da graça. Oramos, 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 igreja do Senhor. Meu Pai, nós estamos diante da tua presença. Se estamos aqui, Senhor, é porque tu escolhestes pequeninos, tu escolheste, Senhor, os incapacitados, tu escolheste, Senhor, os rejeitados, como Jefeté, Senhor, rejeitado, quem sabe, até pela família, rejeitado, Senhor, pela sociedade. Visita este pequenino, Senhor. Visita esta pequenina, Senhor. Visita ele esta noite com o renovo do teu Espírito. Visita ele com o bálsamo de Gileade, o bálsamo que cura, Senhor. Aqui está esse moço, Senhor, que está retornando à casa paternal. Perdoa os seus pecados, Senhor. Escreve uma história de vitória a este irmão, a esta irmã, Senhor, que quer sair daqui com mais poder e autoridade para pisar, Senhor, as serpentes e escorpiões. Que o teu Espírito, Senhor, agracie a vida do teu filho. Que o teu Espírito, Senhor, visite a vida da tua filha com renovo do teu Espírito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos acreditam, digam amém. Aleluia.